A gente não resolve a vida de uma vez, Arthur. A gente resolve as pequenas coisas uma por uma, pessoa por pessoa, pedaço por pedaço, coisa por coisa. Mas como é que tu faz pra isso tudo não cansar e não saturar e a vida ficar meio monótona, assim, meio todo dia a mesma coisa, todo dia essa organização, essa coisa pesada, esse fardo? Arthur, cansa, satura. Você não pode ter medo disso. O que você não pode é associar isso com chatice. Sabe o que significa você ter uma casa para arrumar? Você ter uma casa. São coisas que a gente tem oportunidade quando a gente é médico, né? Durante a formação, a gente visita comunidades e observa a condição da vida das pessoas, principalmente quando você está passando em saúde da família, né? E saúde comunitária. Cara, aquilo é uma lição de vida tão grande que é até injusto com essas pessoas, porque elas conseguem viver numa dignidade com tão menos do que a gente tem na maioria das vezes, que é de chocar. Bom, tá acontecendo o caos no Afeganistão, né? E um repórter, ele para uma menininha que parece que tinha... Cara, mais jovem do que a Clara, minha filha mais nova, que tem 10 anos. Deve ser uma menininha de uns... Eu chutaria uns 8 anos, 7 anos. E ela tá sorrindo. E o repórter pergunta pra ela assim, e o seu pai e a sua mãe? Aí a menina fala, morreu. E você, tá bem? Aí a menina continua sorrindo. Aí ele pergunta assim, você comeu hoje? Aí a menininha, ela faz uma cara, ela vai começar a ficar triste. Mas ela volta e sorri. Aí ela fala assim, você tomou café e almoçou e jantou? Cara, a menininha começa a chorar. Aí você entende o que é problema. Lembra do que eu te falei? Primeiro a pessoa, ela procura abrigo. Depois comida. Depois companhia. E depois problema. Você podia estar reclamando que você tem uma casa para arrumar. Por que você não agradece? Aquela menininha lá, tudo que ela queria ter uma casa para arrumar. Essa é a pergunta. Por que é tão difícil de agradecer? E a gente só consegue entender isso quando a gente põe em perspectiva e vê a menininha. E aí eu até me sinto um pouco mal de entender que eu tenho que agradecer porque tem alguém que não tem, sabe? Isso me deixa... Mas é por isso que eu vou agradecer a casa que eu tenho, porque eu tenho alguém que tá mal, é meio macabro. Não é essa relação. Ver uma pessoa que tá mal faz te enxergar o que você tem, não você se sentir melhor. Isso, aliás, é uma das coisas muito perigosas que a gente percebe das pessoas em relação ao comportamento delas, né? Tem uma frase que fala, todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que esse todo mundo. Né? Então, você pode estar bem, mas o dia que você tiver melhor do que eu vou achar ruim. Isso é um comportamento meio que básico do ser humano. Então, não é que você tem que ver essa menina e se sentir bem porque você tem conforto. Você tem que ver essa menina e entender por que você está reclamando daquilo que você lutou tanto para ter. Esses dias eu estava saindo do consultório, era 11 e pouco da noite, né? Feliz. Eu soltei um stories, papapá. Aí o cara virou e falou assim, cara, não sei como você consegue, que vida. Aí eu falei assim, realmente, que vida. Eu saí do nada, eu conquistei um consultório, conquistei uma família, que justifica eu trabalhar até 11 da noite, no meu consultório, que eu já conquistei, já paguei e que, cara, só me traz satisfação. Que vida maravilhosa que eu tenho. Eu desejo mesmo pra você. É essa falta de perspectiva que me machuca. As coisas que você reclama são aquelas que você lutou pra conquistar. É o cara que reclama da esposa, é a esposa que reclama do marido, é o sujeito que reclama do trabalho. E por que isso, Arthur? Porque a gente tem essa tendência a esquecer daquilo que motivou a gente buscar aquilo. Por quê? Porque é gente que tá acostumada com a satisfação passageira. Você tem que se desligar disso. Se você ficar procurando satisfação pronta, você vai acabar viciado em droga, porque é a única coisa que dá satisfação imediata. Sim. Tem que começar a olhar a vida na perspectiva, porque aí você entende de onde você veio e de onde você chegou. Eu tenho certas coisas assim que são âncoras pra mim, pra eu observar isso, né? Eu contei outro dia pros meninos, né, que eu tenho um fliperama Neo Geo em casa que a minha mulher odeia, né? Ela gostaria de ver aquele fliperama Neo Geo em qualquer outro lugar, menos em casa. Só que quando eu olho para aquele fliperama, quando eu chego em casa, eu lembro de quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe me levava numa sorveteria e falava assim, eu só tenho dinheiro para 2 fichas, tá? Você quer um sorvete? Aí eu falava, não, posso ter mais uma ficha? Aí ela deixava eu comprar 3. E a gente só voltava nessa sorveteria depois de uma semana ou 2 semanas depois. Então quando eu chego em casa, eu olho e falo, cara, você vê, 40 anos atrás, eu tava economizando dinheiro para poder comprar uma ficha, hoje eu tenho fliperama. Você sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de agradecer. Será que o que falta para você, Arthur, não são âncoras para você perceber o sucesso que você tem? Porque é isso que a gente precisa muitas vezes. E isso não é uma coisa que você compra só. E não é necessariamente uma coisa cara, é uma coisa que tenha significado. Quando eu olho minha mulher dentro de casa,
Eu lembro da menina que eu me apaixonei na praia que não dava bola pra mim. Ou que dava, mas eu era idiota e não percebia. Quando eu entro no meu carro, eu lembro que, primeiro, eu ganhei da minha mulher. E segundo, era um carro que eu achava que eu nunca ia ter condição de ter. E que, quando eu vi esse carro a primeira vez, em 2009, eu nem quis entrar dentro, porque eu falei assim, é melhor eu não saber como é que é esse negócio, porque é menos uma coisa... Ignorance is bliss, é essa a frase. Né? Porque eu era o cara que andava de Fiat 147 amarelo de 4 marchas. E aquilo era bom, porque me levava do lugar A para o lugar B. Se você não cria a sua vida ancorando as coisas que você fez, você nunca vai ter satisfação de nada. Você sempre vai buscar uma outra coisa, uma outra recompensa imediata para te tapar esse buraco que quem criou foi você. Por quê? Porque você não preencheu a sua vida das coisas que têm significado. E ele acaba se sentindo vazio e não entende nada que está acontecendo. E esse vazio é a gente que provoca. Por quê? Porque é aquele bando de coisa que não significa nada que você comprou muitas vezes. Nem porque te trazia uma satisfação momentânea, né? Mas é aquilo que a gente costuma falar das pessoas que ficam buscando fama. Comprar uma coisa cara com o dinheiro que você não tem pra provar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Pra que você vai fazer isso? Clube da Luta. Clube da Luta tem. Clube da Luta, né? Primeira regra do Clube da Luta é? Segunda é? Não. A gente não pode falar aqui, então, né? Exatamente. Mas o Tyler, ele fala exatamente isso na cena do bar, né? Ele fala sobre esse sistema de comprar coisa pra impressionar pessoas que não tá nem aí e não tem sentido nenhum nisso, né? Exatamente. Então, e a gente faz isso muito, né? Então, transforma as coisas que você ganha numa âncora. Pô, você se formou na faculdade, coloca o teu diploma onde você possa ver. Você casou, você decidiu casar, você casou com a mulher da sua vida. Coloca uma foto dela, não pra pessoa que tá lá ver, pra você ver. A família que você conquistou, pra você ver. O troféu que você ganhou na competição que você... Pode ter sido quando você fez natação com 7 anos de idade. Coloca ali pra você lembrar de onde você saiu. Né? Isso dá essa perspectiva. A gente vive hoje a tentação de uma vida sem sentido. Por quê? Porque se a pessoa ela consegue dominar aquilo que é a sua percepção atual, ela consegue te levar onde ela quiser. Olha, você precisa isso. Não deixe ninguém falar pra você do que você precisa. Você sabe do que você precisa. Lute pelo que você precisa. Porque as pessoas, elas não só vão falar pra você do que você precisa, mas vão falar que aquilo que você quer não vale nada. E sabe por que ela faz isso, Arthur? Porque ela quer o que você quer. Isso quando ela não quer o que você tem. Então existe essa natureza mesquinha que faz com que hoje, por conta do mundo digital, a gente esteja mais exposto a isso. A propaganda, né? O marketing, ele usa desse negócio que tem instalado no nosso cérebro, de querer preencher esse vazio. E eles vêm dizendo, você precisa disso aqui e tal. O marketing usa muito isso. E eu acho que funciona porque a gente tem um receptor pronto para mergulhar nessas mensagens que nos trazem um sentido. Marketing é neurociência, né? Na verdade, os caras, eles lutam com você através daquilo que eles sabem que vai te influenciar. Né? O nome influenciador digital, ele não podia ser mais correto. Imagina o seguinte, você tá com o seu telefone do seu lado, é mais ou menos 12:30, você recebe uma mensagem do aplicativo de comida assim, o seu pedido já está a caminho. Por quê? Porque você deixou as notificações ligadas. Na hora, a tua dopamina faz assim, ó, estala. Opa, meu pedido já está a caminho? O que será que tem aqui? Aí é uma propaganda. Só que a propaganda te remete ao fast food. 12:30, você tá com fome, você tá meio cansado, você fala, cara, eu vou pedir alguma coisa. Já sei. Aí você vai e procura. O que abre no começo? Abre primeiro aquela comida de alta caloria, alta densidade calórica e baixo volume. É isso que eu quero. Alta satisfação e rápido. Pá, você clica. Quando essa comida chega, você já não tem a mesma sensação de satisfação de comê-la. Você tá esperando, parece que os primeiros 2-3 minutos que você fez o pedido não passa. Depois você esquece. Chega a comida e você fala assim, nossa, mas por que eu pedi isso mesmo? Não era isso que eu queria comer. Essa visão de que o prazer imediato, ele não é o canal da vida, que o grande prazer é aquele prazer a longo prazo, né? De tu respeitar o processo e chegar num lugar, depois curtir esse prazer. Tu entendeu esse lance do prazer imediato ser uma enrascada quando? Quando você fala, você entendeu. Eu quero deixar claro, eu entendi pra mim. Sim. Eu quero entender o que passa na opinião tua cabeça. A opinião que eu tenho disso. A opinião que eu tenho disso é a seguinte, não existe prazer imediato. O único prazer que existe é o da recompensa. E a recompensa meritória. Porque o prazer imediato, na verdade, ele chama arrependimento. Tudo que você faz pra conseguir aquilo na hora, ele te gera um problema. E esse problema ele vai te causar mais dor de cabeça do que a satisfação que você teve em fazer aquilo.
que ele traz um arrependimento? Porque às vezes a pessoa não percebe que se arrependeu. Talvez a pessoa esteja já tão dentro desse sistema de recompensa rápida que o arrependimento nem passa mais na mente da pessoa. Aí a gente tá quase no vício, né? Por quê? Porque o vício é quando a pessoa reconhece e mesmo assim ela faz. Na verdade, as pessoas elas notam, porque sempre para você ter uma coisa imediata, você paga um preço. E é isso que gera aquela dúvida. Será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Isso é a raiz é uma das raízes da dúvida. E aí quando você tem noção de que aquilo vai te fazer mal e mesmo assim você faz, aí você já tá numa estrutura de vício. Tu acha que todo ser humano tem a voz da intuição afiada, que sabe exatamente o que é certo e o que é errado, pra não cair nessas enrascadas, e aí a gente às vezes ignora ela, mas ela tá lá, é só ouvir ela? Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi. Eu acho que o certo e errado ele é muito pessoal, Arthur. Ele depende muito da vivência da pessoa e dos valores que ela tem. Mas eu acho que ela pode perceber satisfação e desconforto. Essas são coisas que a pessoa ela consegue perceber com muita clareza. O que traz satisfação, o que traz desconforto. A diferença entre as pessoas para algumas pessoas, a satisfação em algumas coisas é tão grande que o desconforto ele é mínimo. E é isso que varia, por exemplo, entre pessoas diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendi um menino uma vez, 19 anos, e ele... a mãe trouxe ele em consulta porque a mãe queria que eu prescrevesse esteroide para ele, porque ele queria ser... ele achava que era assim que ele ia virar um fisiculturista profissional, né? E é engraçado essa história porque ele virou e falou assim: não, mas eu treino porque eu tenho mais ou menos o shape do Léo Stronda, né? E esse menino tava obeso, né? Aí eu olhei pra ele, olhei pra mãe. E detalhe, a coisa tava tão séria que a mãe tava comprando esteroide pro moleque, pra ela garantir que ia ser um esteroide do bem. E eu não ia adiantar falar pra ela que não existe muito isso, né? Mas tava lá aquele menino que tava com 19 anos obeso na minha frente falando, né, que tinha o shape do Léo Stronda e era por isso que ele treinava, né? E que a dieta dele era pedir pizza e comer só o recheio. Maravilhoso, né? Qual pizza que você pede? 4 queijos. Isso, continua. É isso que vai fazer você fazer dieta, né? Bastante proteína. E aí... aí eu peguei, cara, num determinado momento eu falei assim, mas se eu entrar na pira desses dois eu vou ficar louco. Eu peguei o meu telefone, eu abri assim, Léo Stronda. Eu quase liguei pro Léo, na verdade, né? Eu abri o telefone do Léo Stronda, eu peguei o Léo, a foto do Léo, eu falei, minha senhora, a senhora sabe quem é Léo Stronda? Aí ela, não. Eu falei, como que a senhora acredita no seu filho? O Léo Stronda é esse aqui, ó. Aí a mãe deu um estalo e falou, mas ele não parece esse menino. Eu falei, então, a senhora tá enchendo esse moleque de esteroide, comendo pizza, jogando o que é a massa fora, achando que tá fazendo dieta. Aí eu virei pra ele e eu fui na veia. Falei assim, quanto tempo você não tem uma ereção, moleque? Aí o bicho ficou vermelho assim, eu falei, fala agora que eu sou seu médico. Você mentir pra mim, você vai pro inferno. É pior que mentir pra padre. Aí ele, tem uns 3 meses. Aí a mãe dele assustou. Eu falei, a senhora me entendeu o que eu tô falando? Isso pra qualquer homem, Arthur, né? Quando mexe com a nossa função sexual, é um... Porra, o cara fica assustado, ele vai procurar, né, ajuda, nem que seja aonde for, ele vai atrás. Mas pra esse menino, por exemplo, ele não tinha uma ereção há 3 meses, 4 meses, tanto fazia.